Olá, espero que se encontrem muito bem. O meu nome é Rita Basílio e é uma imensa alegria poder estar aqui e falar, mesmo que brevemente, de Manuel António Pina. Em 2012, Manuel António Pina recebeu o Prémio Camões, um prémio que homenageia uma das suas maiores paixões, a língua portuguesa, na sua vasta e riquíssima variedade expressiva. Manuel António Pina é, em primeiro lugar, um autor plurifacetado. São vários os géneros, para usar o termo teórico, em que se desdobra a sua escrita. Temos o volume Todas as Palavras, que reúne a sua obra poética. Temos os papéis de capa, que é uma narrativa. Temos as crónicas, que Manuel António Pina publicava regularmente no Jornal de Notícias e que estão agora reunidas em excelentes compilações, como o Anacronista e neste Crónica, Saudades da Literatura. Temos ainda as entrevistas, significativamente intituladas Dito em Voz Alta, entrevistas sobre literatura, isto é, sobre tudo. E são de facto sobre tudo estas entrevistas, sobretudo sobre literatura. Manuel António Pina é ainda um dos maiores autores do que se convencionou designar como literatura infantil, adjetivação que o autor nunca deixou de questionar por a considerar desnecessária e redutora, porque afinal é de literatura que se trata. São vários os títulos. Destacaria talvez O País das Pessoas de Pernas para o Ar, o primeiro livro publicado pelo autor, e este outro, Histórias que me contaste tu, por estabelecer um interessante jogo com a expressão escolhida para dar nome a esta tão pertinente iniciativa da Travessa. Quem lê, lê-se. Se quem lê, lê-se, quem ouve, conta. Histórias que me contaste tu é um título que nos remete para um singular entendimento poético da escrita, que é o de Manuel António Pina. Chegamos sempre depois do outro, que de tanto que nos tem para nos dizer, nos inventa. É escutando, lendo as palavras que nos dizem, que aprendemos a dizer-nos, que aprendemos a reconhecer o nosso próprio rosto. O convite da Travessa, quem lê, lê-se, chama-nos a ler e a ler-nos e talvez também a entender a leitura como entende Manuel António Pina. Vou ler-vos um pequeno excerto da entrevista que integra esta frase. Quem lê, lê-se, a si e às suas circunstâncias. Não há, acho eu, leituras mais certeiras ou menos certeiras. Há apenas leituras diferentes. Um livro é sempre também o modo ou os modos como é lido. É precisamente porque cada livro é também o modo ou os modos como é lido que vos venho convidar agora a ler este livro de ensaios, Desimaginar o Mundo, o primeiro livro de ensaios, esperemos que o primeiro de outros, inteiramente dedicado a Manuel António Pina. Este é um livro que une Portugal e o Brasil numa iniciativa de reconhecimento e admiração comum. Decorre das Jornadas Internacionais de Comemoração do 75º aniversário do poeta, realizadas em 2018 e 2019, que se desdobraram entre as cidades do Porto, São Paulo e Lisboa. Das diversas iniciativas que deram corpo a estas jornadas, que tiveram um grande apoio da Câmara Municipal do Porto, resultaram 3 edições impressas, 2 livros que reúnem as homenagens fotográficas e plásticas feitas ao autor, cruzando olhares e linguagens, e este Desimaginar o Mundo, que resulta das intervenções do Colóquio do Porto, organizado pela professora Sónia Rafael, da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, e por mim. E do colóquio realizado em São Paulo, na Casa das Rosas, organizado pelos professores Leonardo Gandolfi e Paola Poma, da Universidade de São Paulo. Eis, pois, o livro que resulta destes colóquios. São 14 os ensaístas, nomeados na capa, que deram voz às suas leituras. O título Desimaginar o Mundo veio do poema A Ferida, que integra o volume Todas as Palavras, e foi escolhido, talvez, por poder ser entendido, assim, recontextualizado, como um apelo à desaprendizagem de que nos fala Alberto Queiro, uma das tantas vozes que coabitam no universo literário de Manuel António Pina. Desaprender é um modo de desimaginar, ou vice-versa. Em Manuel António Pina há uma urgência de revisão, de desimaginação ou de desaprendizagem dos fins, seja dos fins como acabamento ou dos fins em sentido teleológico,
como propósitos ou objetivos. Desimaginar limites é um acontecimento poético reiterado neste autor. Um convite a explorar o que a cada fim aparente é já lugar de começo. Diálogo aberto, liberto de imagens fixas, sobreinterpretadas e esgotadas, por excesso de exterioridade e de convenção. Este livro de ensaios reúne testemunhos da relação de cada um dos autores que nele participam com a voz literária de Manuel António Pina. Voz dele, porque nossa, ou nossa, porque dele, no verso do poeta. Na contracapa do livro, o breve texto que anuncia começa precisamente com a expressão que dá nome à instigante iniciativa da Travessa. Quem lê, lê-se. Depois é citado um outro pequeno texto, também de uma entrevista, em que Manuel António Pina fala precisamente da leitura como via ou como travessia de inacabamento dos textos. Vou ler esse pequeno texto. Um texto literário nunca é algo acabado. É apenas uma realidade instável e mutante, que está permanentemente a ser feita e refeita pelas leituras que suscita. Desimaginar o mundo reúne algumas dessas leituras que, cúmplices da realidade instável e mutante dos textos, respondem, numa espécie de correspondência, à sua vocação de inacabamento. A morte, a infância, o eu, a palavra poética, as moradas e o tempo, as ruínas, a travessia existencial, as vozes, a linguagem, a ilimitação do mundo. Estes são alguns dos lugares temáticos, vitais, visitados pelos leitores-escritores deste livro, que cada um a seu modo traçam o seu próprio caminho de diálogo com os textos e alguns com os seus contextos, convidando-nos agora a participar na reflexão. Ao mesmo tempo que contribui para um maior e mais aprofundado conhecimento da obra de Manuel António Pina, o livro Desimaginar o Mundo é também uma abertura à descoberta, nas e pelas palavras dos outros, muitas vezes com e contra as palavras dos outros, do lugar impartilhável que é o de cada um de nós. Esse lugar que nos distingue e singulariza enquanto leitores individuais, neste especial tipo de relação com os textos a que chamamos literatura ou vida, porque lendo, lemo-nos. Deixo-vos, pois, o convite a desimaginar o mundo com estes 14 leitores, com esperança que estas leituras se multipliquem em inúmeras outras. Fico ao repto. Muito obrigada.